Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Capítulo 12. Noite. Sidney Carton parou na rua. Não sabia muito bem onde ir. Tenho de estar no Telson às 9, disse consigo refletindo. Não seria conveniente deixar-me ver um pouco até lá? Penso que sim. É melhor que essa gente saiba que eu existo. É uma precaução talvez necessária. Mas cumpre ter cuidado. Infinito cuidado. Vamos estudar todos os aspectos da coisa. Voltando sobre os seus passos, que já mostravam uma certa tendência para um objetivo definido, ele deu 2 ou 3 voltas pela rua escura aquela hora, revirando na cabeça todas as possíveis consequências do que ia fazer. E confirmou sua primeira impressão. É melhor que essa gente saiba da minha existência. E tomou o rumo de Saint-Ouen. Defarge se apresentara ao tribunal naquele dia como mercador de vinhos no Faubourg Saint-Ouen. Não era difícil para alguém que conhecia a cidade tão bem quanto Sidney encontrar a casa sem ter de perguntar o caminho às pessoas. Tendo feito um reconhecimento da área e localizado o estabelecimento, deixou as ruas estreitas, comeu numa casa de pasto e dormiu em seguida. Pela primeira vez em muitos anos, não tomou nenhuma bebida forte. Desde a noite passada, bebera apenas um pouco de vinho do mais leve. O ato de despejar lentamente na lareira acesa do Sr. Lorry a sua última dose de conhaque era o gesto lustral de um homem que renunciou ao álcool para sempre e oferece o sacrifício aos deuses. Eram 7 horas quando acordou descansado e saiu para a rua outra vez. A caminho do Faubourg Saint-Ouen, corrigiu sua aparência desleixada numa vitrine, arranjando a gravata, o cabelo e a gola do paletó. Feito isso, foi diretamente à loja de Defarge e entrou. Não havia fregueses, exceto Jacques III, o dos dedos nervosos e voz crocitante. Esse homem, que Sidney se lembrava ter visto como jurado, bebia de pé no pequeno balcão, conversando com os Defarges, marido e mulher. A vingança assistia à conversa como pessoa da casa. Carton entrou, sentou-se e pediu, em mau francês, um copo de vinho. Madame Defarge lançou-lhe um olhar indiferente, depois interessado, em seguida decididamente atento e alerta. E foi servi-lo pessoalmente. O que tinha pedido? Ele repetiu a ordem. Em inglês? Repetiu Madame Defarge, alçando com ar inquisidor as sobrancelhas escuras. Depois de considerá-la por algum tempo como se as palavras francesas demorassem para fazer sentido no seu cérebro, respondeu com o mesmo pronunciado sotaque estrangeiro. Sim, madame, sim, sou inglês. Madame Defarge voltou ao balcão para apanhar o vinho e ele fingiu que decifrava um jornal jacobino que achou por perto. Pôde ouvir quando ela disse: É a cara de Evrémonde? Defarge serviu o vinho e desejou-lhe boa noite. Como? Boa noite? Oh, boa noite, cidadão. E encheu o copo. Bom vinho também. Bebo a República. Defarge voltou ao balcão e disse: Tem razão. Parece-se um pouco com um homem. Madame Defarge insistiu. Parece-se muito. É que a senhora se preocupa demais com Evrémonde, madame. Interveio Jacques III para mediar a disputa. E a vingança jovial concordou. Sem dúvida. E se alegra tanto a ideia de revê-lo amanhã?
Carton acompanhava com o dedo as linhas e palavras do seu jornal com uma expressão estudiosa e concentrada. Os 4 franceses, de cotovelos apoiados no balcão, conversavam em voz baixa. Depois fizeram uma pausa de alguns minutos, durante os quais olharam para ele sem que Carton se desse por achado e desviasse a atenção da sua laboriosa leitura. E continuaram a confabular. Madame tem razão, disse Jacques III. Por que parar agora? O raciocínio dela é sólido. Por quê? Bem, ponderou Defarge. Mas há que parar um dia. A questão ainda é a mesma. Saber quando. Quando o extermínio estiver completo, disse Madame Defarge. Magnífico! Grasnou Jacques III. A vingança também aplaudiu. O extermínio é bom em tese, disse Defarge um tanto perturbado. Não tenho nada contra, mas o doutor já sofreu bastante. Vocês puderam ver a cara dele quando o papel foi lido. Eu vi a cara dele, repetiu Madame Defarge ao mesmo tempo irritada e desdenhosa. Ah, sim, vi-lhe a cara. Não era de um amigo verdadeiro da República. Que ele tome cuidado. Você viu também, mulher, continuou Defarge em tom de censura. A angústia da filha, o que para ele é outra tortura. Sim, observei também a filha, continuou sua mulher. E mais de uma vez. Observei-a hoje e em outros dias. Observei-a no tribunal e na rua também. Na rua da prisão. Bastaria, meu caro, que eu levantasse um dedo. Talvez o tivesse levantado efetivamente, mas os olhos de Carton não podiam deixar o jornal. Se o fez, deixou cair a mão com um som surdo e seco que soou no tampo do balcão como se fosse a lâmina. A cidadã é soberba, coachou Jacques. É um anjo, disse a vingança beijando-a. Quanto a você, prosseguiu Madame Defarge, implacável, dirigindo-se ao marido. Se dependesse de você, mas felizmente não depende, você salvaria aquele homem agora mesmo? Não, protestou Defarge. Nem mesmo que bastasse para isso levantar este copo. Vamos deixar a coisa por aí. Quero dizer, vamos parar. Você vê, Jacques? E você também, minha pequena vingança? Disse Madame Defarge com ódio na voz. Vocês dois são testemunhas. Por crimes sem conta, esses e outros, eu condenei de há muito essa raça de tiranos e opressores à destruição e ao extermínio. E tenho tudo registrado no meu tricô. Perguntem ao meu marido se minto. Não, é exato, disse Defarge antes que alguém lhe perguntasse qualquer coisa. No raiar dos dias de glória, quando a Bastilha foi tomada, ele achou o tal papel. Trouxe o papel para casa e nós o lemos juntos, logo que este lugar ficou deserto no meio da noite a portas fechadas. Aqui mesmo, à luz deste mesmo lampião, eu e ele. Perguntem se minto. Não, diz a verdade. Pois naquela mesma noite, quando o papel foi lido de cabo a rabo e a luz morreu, e o dia começou a despontar, fagueiro, através daquelas persianas, por entre aquelas barras de ferro, aquelas ali, eu lhe disse que tinha um segredo a confiar-lhe. Perguntem-lhe se minto. Pela terceira vez, Defarge confirmou. Ela diz a verdade. Contei-lhe o segredo. Batia no peito como faço agora. Batia com força e contei-lhe. Defarge, disse eu. Fui criada por pescadores junto do mar, e aquela família de camponeses, vítima dos 2 irmãos Evrémond, tal como descreve o documento da Bastilha, era minha família. Defarge, disse eu. Aquela moça moribunda era minha irmã. O marido dela, meu cunhado, a criança por nascer, o filho deles, o irmão caído, meu irmão, o velho pai, meu pai. Esses mortos são meus mortos e a obrigação de vingá-los cabe a mim. Perguntem a Defarge se não é assim. É assim, respondeu Defarge.
Vão dizer ao vento e ao fogo quando é tempo de parar, concluiu Madame Defarge. Mas não venham dizê-lo a mim. 2 dos seus ouvintes foram tomados de admiração e de uma satisfação horrível com a natureza mortal do ódio daquela mulher. Carton, sem levantar os olhos, sentia que ela estaria branca como papel. Defarge, em minoria, interpôs umas poucas palavras em louvor da marquesa, mas tudo que arrancou da esposa foi uma repetição da sua última resposta. Vão dizer ao vento e ao fogo quando é tempo de parar. Mas não venha dizê-la a mim. Entraram fregueses e o grupo se desfez. O inglês pagou, contou o troco com uma ponta de perplexidade e perguntou como estrangeiro o caminho do Palácio Nacional. Madame Defarge acompanhou até a porta e apoiou o braço no dele ao indicar-lhe a direção. Ocorreu ao inglês que não seria má ideia agarrar aquele braço, levantá-lo e dar-lhe por baixo um golpe seco e profundo. Mas foi embora, e logo a sombra da muralha da prisão o engolia. A hora aprazada emergiu da escuridão para apresentar-se em casa do Sr. Lorry e foi encontrar o velho tomado de agitação a medir sem descanso o espaço exíguo do escritório. Disse-lhe ter estado com Lucy até aquela hora. Deixara apenas para vir encontrá-lo, mas pretendia voltar logo. Ninguém vira ao médico desde que deixara o banco às 4 da tarde. Ela esperava ainda, embora sem grande convicção, que a intervenção dele pudesse salvar Charles. Há 5 horas que não dava notícias. Por onde andaria? O Sr. Lorry esperou até às 10, mas o Dr. Manette não voltou. Então, não querendo deixar Lucy sozinha por mais tempo, decidiu ir ter com ela, combinando o novo encontro com Carton à meia-noite. Se entre mentes o médico aparecesse, Carton estaria lá para recebê-lo e fazer-lhe companhia ao pé do fogo. O inglês esperou. Ouviu por fim bater às 12. O médico não viera. O Sr. Lorry apareceu sem trazer notícias dele. Onde poderia estar? Discutiam a questão e estavam a ponto de construir uma frágil estrutura de esperança com base nessa prolongada ausência, quando ouviram passos na escada. Bastou que entrassem para verem que tudo estava perdido. Se conseguira avistar-se com alguém ou se perambulara por todo aquele tempo pelas ruas, nunca se soube. Ficou a encará-los fixamente e eles não lhe perguntaram nada. Sua expressão lhes dizia tudo. Não consigo achá-lo, disse. Onde o puseram? Estava sem chapéu, sem cachecol, e enquanto dizia aquilo com um ar perdido, ia tirando o sobretudo que deixou cair no chão. Onde está o meu banco de sapateiro? Procurei-o em vão por toda parte. O que fizeram como trabalho? O tempo urge. Tenho de acabar aqueles sapatos. Olharam um para o outro sucumbidos. Vamos, disse o velho numa espécie de queixume. Deixe-me trabalhar. Quero os meus sapatos. E como não houve resposta, pôs-se a arrancar os cabelos e a bater com o pé no chão como um menino manhoso. Não torturem o pobre desgraçado de um velho, suplicava com voz lamentável. Devolvam o meu trabalho. O que será de nós se esse par não ficar pronto? Perdido. Irremediavelmente perdido. Era tão visivelmente inútil raciocinar com ele, procurar chamá-lo à razão, que os dois, como se tivessem combinado isso, pegaram-no ao mesmo tempo pelos braços, ajudando-o a sentar-se junto da lareira e prometendo-lhe que logo teria seu banco de trabalho. O médico afundou na poltrona, os olhos fixos no fogo. E logo esses olhos ficaram marejados de lágrimas. Como se tudo o que acontecera desde a mansarda dos Defarges não passasse de um sonho, o Sr. Lorry via-o reduzido à mesma condição de outrora. Mas, por aflitos e aterrorizados que estivessem com aquele espetáculo de ruína, o tempo era curto e não podiam perdê-lo com tais emoções. A filha, sozinha, privada agora da sua última esperança e do seu último arrimo, precisava deles. De novo, como que de comum acordo, entreolharam-se com a mesma ideia. Carton deu-lhe forma primeiro. A última carta foi jogada e perdida. Não valia grande coisa de qualquer maneira. Será melhor levar o Dr. Manette para casa.
Mas, antes que o senhor o acompanhe, poderá ouvir-me por um instante com atenção? Não me pergunte por que peço o que vou pedir, nem por que imponho condições. Tem um motivo, creia. Um bom motivo. Acredito, respondeu o Sr. Lorry. Prossiga. A figura na cadeira entre os dois balançava o corpo para frente e para trás sem cessar, e gemia baixinho o tempo todo. Os interlocutores falaram a meia voz como se fala à noite à cabeceira de um enfermo. Carton curvou-se para apanhar o sobretudo do médico, que ainda estava no soalho e a ponto de embaraçar-lhe nos pés. Ao fazê-lo, a carteira em que o médico costumava levar a lista dos seus compromissos para o dia caiu. Carton pegou-a. Continha uma folha de papel dobrada ao meio. Temos de ver o que é isso, disse. O Sr. Lorry assentiu de cabeça. Carton abriu o papel e exclamou. Graças a Deus. O que é? Perguntou o Sr. Lorry vivamente. Um momento, falarei disso a seu tempo. Primeiro, pôs a mão no bolso e tirou dele outro papel. Isto é o meu passe. Com isto posso deixar a cidade. Examine-o. Aí está. Sidney Carton, nacionalidade inglês. O Sr. Lorry pegou o papel e encarou o rosto grave do outro. Guarde-o para mim até amanhã. Eu visito Darney. Lembra-se? Seria arriscado levar isso comigo à prisão. Por quê? Não sei. Prefiro que esteja seguro. Agora, guarde também o outro papel, o que o Dr. Manette levava na carteira. É um passe semelhante ao meu. Permite que ele, sua filha e sua neta passem a barreira e a fronteira. Vê? Sim. Talvez ele tenha obtido isso ontem como uma última suprema precaução contra o mal. Qual é a data do documento? Não importa. Não percamos tempo verificando isso. Guarde-o cuidadosamente como o meu e o seu. Agora preste atenção. Eu nunca suspeitei, até 1 ou 2 atrás, que um médico tivesse um documento assim. É válido até que o anulem. Poderá ser anulado. Tenho boas razões para acreditar que o será. Eles estão em perigo? Em grande perigo. Podem ser denunciados a qualquer momento por Madame Defarge. Sei disso por ela mesma. Essa mulher disse coisas esta noite que me fizeram ver com uma clareza espantosa o risco que correm. Não perdi um minuto e fui ter com o informante. Ele confirmou os meus temores. Sabe que um homem que serra madeira e vive nas imediações da prisão está sob influência dos Defarges e foi industriado por Madame Defarge a contar que a surpreendeu fazendo sinais para a prisão. Carton, mesmo com prejuízo da clareza, não costumava pronunciar o nome de Lucy. É fácil deduzir que o pretexto será o habitual. Uma conspiração para dar fuga a presos, o que põe em perigo a vida dela, talvez a da filha e a do pai, pois foi vista com ambos no lugar. Não faça a cara tão horrorizada. O senhor vai salvá-los. Deus permita, Carton. Mas como? Vou dizer-lhe como. Tudo depende do senhor e não poderia depender de um melhor homem. Uma nova denúncia não se deve materializar antes de 2 ou 3 dias, talvez 1 semana. O senhor sabe muito bem que é crime capital chorar uma vítima na guilhotina. Ela e o pai se tornarão culpados por esse crime e a mulher Defarge, que é implacável, verá reforçada a sua acusação. Estará duplamente segura de ter êxito. O senhor acompanha o meu raciocínio? Tão atentamente e com tal confiança no que diz que, momentaneamente pelo menos, me esqueço até da desgraça, disse o Sr. Lorry, tocando o espaldar da cadeira do médico. O senhor tem dinheiro e poderá comprar transporte rápido, ou o mais rápido possível até o litoral. Seus próprios arranjos já estão feitos para regressar à Inglaterra de vez, não é mesmo? Providencie cavalos amanhã cedo e tenha tudo pronto para partir às 2 da tarde em ponto. Tudo estará pronto. A inspirada determinação de Carton era contagiante e o Sr. Lorry sentia-se remoçado. O senhor tem um nobre coração. Já lhe disse que não poderíamos depender de melhor homem? Diga-lhe hoje mesmo tudo o que sabe do perigo que corre e também a menina e o médico. Insista nesse último ponto porque
Por ela, deitaria alegremente sua cabeça loura ao lado da cabeça do marido. Nesse ponto, a voz de Sidney tremeu um pouco, mas logo readquiriu a firmeza anterior. Por amor da criança e do pai, ela tem de deixar Paris com eles e na hora marcada. Diga-lhe que foram instruções do marido, seu último desejo, o que quiser. Diga-lhe que mais coisas dependem disso do que ela ousa querer ou esperar. O senhor pensa que o médico, mesmo nesse triste estado, será submisso à filha ou não? Estou certo de que ele obedecerá? Também penso assim. Discretamente e expeditamente, sobretudo, faça todos os preparativos necessários e estejam prontos para partir, inclusive ocupando já os seus lugares na carruagem aqui dentro do pátio. Assim, quando eu chegar, partimos. Devo entender que esperamos por você, haja o que houver? Tenho meu passe com os demais. Reserve um lugar para mim. Logo que esteja ocupado, dê partida para a Inglaterra. Então, disse o Sr. Lorry, apertando aquela mão nervosa mais firme. Tudo não vai depender inteiramente de um velho. Terei um homem forte e ardente ao meu lado. Com a ajuda do céu, terá. Mas prometa-me solenemente que nada neste mundo fará alterar o curso de ação que aqui juramos um ao outro seguir à risca. Nada, Carton. Lembre-se dessas palavras amanhã. A menor alteração, mesmo de detalhe, o menor atraso, e nenhuma vida se salvará. Ao contrário, muitos serão inevitavelmente sacrificadas. Terei isso em mente. Cumprirei fielmente a minha parte. E eu a minha. Agora, adeus. Embora o dissesse com um sorriso aberto, mas grave, e até levasse a mão do Sr. Lorry aos lábios, Carton não se foi imediatamente. Ajudou-o a erguer o infeliz que ainda se balançava diante das brasas que morriam, vestir-lhe o sobretudo e pôr-lhe o chapéu na cabeça. Persuadiram-no juntos a ir buscar com eles o banco de sapateiro e a sua obra em curso que ele continuava a pedir gemendo. Carton escoltou-o até o pátio da casa onde a pobre moça, tão feliz outrora quando ele lhe abrira o coração desolado, passara uma noite terrível à espera. Carton deixou-se ficar alguns momentos a olhar a janela acesa do quarto de Lucy. E, antes de sair, endereçou-lhe uma bênção e um adeus. Capítulo 13, 52. Na sombria prisão da Conciergerie, os condenados do dia aguardavam a hora fatídica. Eram tantos quanto as semanas do ano. 52 deveriam rolar naquela tarde das ondas revoltas da cidade para o infinito oceano sem margens. Antes que deixassem as celas, já novos ocupantes haviam sido designados para ocupá-las. Antes que o seu sangue se misturasse ao sangue derramado na véspera, o que no dia seguinte se mesclaria ao seu, já estava posto de parte. 52. Do banqueiro de 70 anos de idade, cuja fortuna não era bastante para salvar-lhe a vida, à costureirinha de 20, a quem a pobreza e a obscuridade também de nada serviam. Assim como as doenças nascidas dos vícios ou da negligência dos homens fazem vítimas em todas as camadas da sociedade, assim a monstruosa desordem moral, fruto do sofrimento indizível, da opressão intolerável, da dureza do coração, feria indiscriminadamente. Só na sua cela, Charles Darnay não alimentara qualquer ilusão. Em cada linha do documento do Dr. Manette lera a própria condenação. Compreendera perfeitamente que nenhuma influência pessoal seria agora capaz de salvá-lo, que fora virtualmente sentenciado por milhões de pessoas e que unidades isoladas não tinham poder para socorrê-lo. Malgrado tudo isso, como era difícil preparar-se para a morte com a imagem da esposa ainda fresca na memória. Os laços que o prendiam à vida eram robustos e duros, muito duros de romper. Com esforço aplicado aqui e ali, gradualmente afrouxavam um pouco num ponto, apenas para ficarem mais apertados em outros.
Bastava que ele aplicasse algum esforço maior, deliberado no local, para que o laço se esgarçasse ali e logo se apertasse a lures. Seus pensamentos também iam agora em tropel, e o coração batia desordenado, recalcitrante. Se ele, por um instante, se resignava, então a mulher e a filha que tinham de continuar vivendo depois dele pareciam protestar e fazer daquela resignação um ato de egoísmo. Mas tudo isso foi no princípio. Logo, a consideração de que não havia desgraça no fado que lhe coubera e de que inúmeros eram os que iam pela mesma estrada todo dia, enfrentando-a com firmeza, deu-lhe alma nova. Em seguida, fortificou-se com o pensamento de que a futura paz de espírito dos que lhe eram caros dependia da sua coragem tranquila naquele passo. Assim, e aos poucos, recobrou a calma. E pôde elevar o seu espírito muito mais alto e tirar daí consolação. Antes que caísse de toda a noite, já ele chegara a esse ponto. E como lhe tivessem permitido comprar papel e tinta e houvesse luz, abancou-se para escrever antes que os lampiões da prisão se apagassem. Fez uma longa carta para Lucy, na qual lhe disse nada saber da prisão do sogro até que ela própria lhe contasse. Explicou também ignorar inteiramente as circunstâncias dessa prisão ou a responsabilidade dos seus, isto é, do seu pai e do seu tio por aquela miséria toda, antes da leitura do papel da Bastilha. Já lhe dissera de boca que o fato de haver calado seu nome verdadeiro, que abandonara, era a condição, agora compreensível, imposta pelo médico para dar o seu consentimento e a única promessa que este lhe extorquira na manhã do casamento. Instou com ela, por amor do pai, a não procurar saber se o médico esquecera a existência do documento ou se a história lhe voltara à memória, por um momento ou para sempre, por causa daquele relato sobre a Torre de Londres que o próprio Charles lhe fizera um domingo à sombra do plátano do jardim. Se tinha lembrança do memorial, então não havia dúvida de que o imaginava destruído, uma vez que não fora mencionado entre as relíquias que o povo encontrara na prisão e dera a conhecer ao mundo. Implorava-lhe, embora soubesse ser tal coisa supérflua, que consolasse o pai, provando-lhe por todos os meios possíveis e com a ternura possível que este nada fizera de censurável, sacrificando-se ao contrário e sempre pelos dois. Dizia-lhe, por fim, que se dedicasse no futuro à filha deles, superando a própria tristeza até o dia em que se reveriam no céu. Ao sogro escreveu no mesmo sentido, confiando-lhe ademais e expressamente mulher e filha. E vê-lo com uma insistência e vigor, na esperança de tirá-lo com isso do torpor ou abatimento em que previa que ele pudesse mergulhar. Ao Sr. Lorry recomendou toda a família, explicando-lhe a situação material dos seus negócios. Feito isso, acrescentou à carta os protestos da sua amizade e gratidão. Jamais lhe passou pela cabeça escrever a Sidney Carton. Tinha a cabeça tão cheia dos outros que não pensou nele. Terminou em tempo. Quando as luzes se apagaram, deitou-se na palha convencido de ter feito suas contas com este mundo. Mas o mundo lhe veio de volta no sono e sob as mais brilhantes cores. Viu-se outra vez livre e feliz na velha casa de Sorro, embora a coisa do sonho não se parecesse à verdadeira, inexplicavelmente perdoado e de coração sem cuidados. Estava com Lucy, e Lucy procurava convencê-lo de que jamais se tinham separado. Houve então uma pausa. Na segunda fase do sono, sofrera e morrera, mas assim mesmo fora restituído à família e a Londres, e não havia nele qualquer mudança. Outra pausa. E era de manhã e ele se achava na prisão em Paris, sem saber com clareza por quê. Até que se fez luz no seu cérebro e lembrou-se de que, nesse dia, morreria. É o dia da minha execução. Foi assim que as horas o levaram, uma a uma, a data marcada para o fim. 52 cabeças cairiam, tantas quanto as semanas do ano. Composto, tranquilo, esperava encarar a morte com bravura quando uma nova cadeia de pensamentos o ocupou, dos mais difíceis de controlar.
Jamais vira um instrumento que lhe daria fim à vida. Que altura teria desde a base? Quantos degraus deveria subir? Onde o poriam? Como seria tocado pelo carrasco? Como seriam as mãos do carrasco? Estariam sujas de sangue? Para que lado fariam olhar? Seria ele o primeiro do lote? Ou o último? Essas perguntas, e muitas da mesma espécie, de nenhum modo voluntárias, importunavam a sua mente sem cessar. Nada tinham a ver com o medo. Não sentia medo nenhum. Originavam-se de um obsedante desejo de saber como portar-se quando fosse a hora. Desejo, afinal, desproporcionado ao tempo que levaria a execução. 1h52. Talvez fosse mais de um espírito que habitasse o seu próprio espírito. O tempo fluía, e ele andava para lá, para cá, em passos perdidos. O relógio dava horas, e eram horas que ele não ouviria dar de novo. As 8 passaram para sempre, as 9 para sempre, as 10, as 11. Depois de uma luta encarniçada para parar de contar e pensar em outra coisa, perplexo com o rumo que seu pensamento havia tomado, triunfou. Pôs-se a andar outra vez para lá, para cá, repetindo o nome dos que lhe eram caros. O pior passara. Podia agora ir e vir livre de fantasias, orando por si mesmo e pelos seus. O meio-dia bateu e passou para sempre. Havia sido avisado de que seria para as 3 horas. Sabia que viriam um pouco antes, pois havia que levar em conta a lenta progressão das carretas na rua. E fixou então as 2 e não as 3 na mente, como a hora decisiva, a fim de fortificar-se no intervalo e poder sustentar depois os outros. Andando com passo regular, para lá, para cá, de braços cruzados no peito, o Charles Darnay da Conciergerie era naquele momento homem muito diferente do outro da prisão de La Force. Bateu 1 hora e se foi para sempre, sem que ele denotasse surpresa. Era apenas uma outra medida do tempo. Durara tanto quanto as demais. Agradecido a Deus por haver recobrado o domínio sobre si mesmo, pensou: agora só falta 1. E recomeçou a medir a cela. Mas soaram passos do lado de fora. Ele estacou. Alguém pôs a chave na fechadura. Girou-a. Antes que a porta abrisse, ou no momento em que se abria, um homem disse em voz baixa e em inglês: ele nunca me viu aqui. Esquivei-me sempre. Entre sozinho que espero aqui perto. E não perca tempo. A porta abriu e fechou sem ruído e depressa. Diante dele, face a face, encarando-o com um ar atento e calmo, com um traço até de sorriso e um dedo prudente nos lábios, estava Sidney Carton. Havia nele, ou em torno dele, algo de tão radioso e extraordinário que, no primeiro momento, o prisioneiro o tomou por uma aparição. Mas o fantasma falou, e era a voz de Carton. Pegou-lhe a mão, e era um aperto de mão vivente, e de Carton. De todas as pessoas possíveis, não serei eu o último que você esperaria ver aqui? Perguntou. Não pude acreditar nos meus olhos. Não posso acreditar neles agora. Você não está... A apreensão se mostrou na voz, nos olhos. Preso? Não. Mas tenho, por acaso, poder. Algum poder sobre um dos guardas. E é por isso que me vê aqui. É ela quem me envia. Sua mulher, caro Darnay. O prisioneiro apertou-lhe a mão. Ela pede uma coisa. O quê? É a mais ardente, a mais urgente, a mais enfática das súplicas. Sua mulher a formulou naquela voz patética de que você se lembrará. O prisioneiro virou o rosto. Não me pergunte por quê nem o que significa. Não temos tempo. Apenas obedeça. Tire essas botas e calce as minhas. Havia uma cadeira contra a parede da cela por trás do prisioneiro.
Carton, com a rapidez do raio, empurrou-o, fê-lo sentar e curvou-se para ele já descalço. Calce as minhas botas depressa. Calce-as, vamos! Não temos tempo. Carton, ninguém pode fugir deste lugar. Jamais ninguém fugiu. Você conseguirá apenas morrer também comigo. É loucura. Seria loucura se eu lhe dissesse que fugisse, mas não se trata disso. Se eu lhe dissesse, saia ou atravesse aquela porta, então sim, você poderia dizer que era loucura e ficar. Mas troque de gravata comigo e de paletó. Enquanto isso, permita-me tirar-lhe essa fita do cabelo e soltá-lo como o meu. Com extrema destreza e com uma irresistível força de vontade e de ação, quase sobrenatural ao que parecia, Carton impôs tudo o que quis ao prisioneiro, como se este fosse uma criança nas suas mãos. Carton, caro Carton, escute! A fuga é impraticável e foi sempre impraticável. Claro que houve tentativas, mas todas malograram. Imploro que não acrescente à sua morte a amargura da minha. Meu caro Darnay, não lhe pedi ainda que saia por essa porta. Quando eu o fizer, recuse. Vejo que tem papel e tinta. Sua mão está suficientemente firme para escrever? Estava até que você chegou. Pois será melhor que fique firme outra vez. Escreva depressa o que vou ditar. Vamos, meu amigo. Eu disse depressa. Levando a mão à cabeça num gesto de confusão, Darnay sentou-se à mesa e Carton, com a mão direita metida no peito, postou-se por trás dele. Escreva exatamente o que vou ditar. A quem dirijo a invocação? A ninguém. Ponho data? Não. O prisioneiro levantava os olhos a cada pergunta. Carton, de pé, mão no peito, olhava ao de cima, sobranceiro. Sim, ditou. Você se lembra das palavras que trocamos um dia em sua casa há muito tempo. Tudo ficará claro como o dia. Sei que se lembrará. Não está na sua natureza esquecer coisas assim. Estava a ponto de tirar a mão do colete quando o prisioneiro, surpreso com o texto que havia escrito, olhou para cima. A mão de Carton imediatamente mobilizou-se. Tinha algo escondido na palma. Já escreveu coisas assim? Disse. Sim, escrevi. Você tem uma arma aí? Perguntou Darnay. Não, estou desarmado. O que tem na mão? Logo saberá. Agora escreva. Falta só algumas palavras. E ditou. Alegro-me porque é chegada a hora em que posso provar tudo. Que ninguém lamente nem se desculpe. A pena caiu da mão de Darnay e ele passou os olhos em torno, confuso. Que vapor é esse? Um vapor? Alguma coisa passou pela minha cara. Não vi. Pegue a pena e acabe. Vamos, não temos muito tempo. Como se a memória lhe faltasse ou como se tivesse as faculdades perturbadas, o prisioneiro fez um esforço para concentrar-se. Olhou para Carton, mas seus olhos já se velavam e respirava com dificuldade. O inglês, sempre com a mão no peito, olhava-o fixamente. Vamos, depressa! O prisioneiro baixou a cabeça sobre o papel. Fosse de outra maneira, ditou Carton, cuja mão descia de novo com cautela. E eu não me teria aproveitado da oportunidade. Fosse de outra maneira... A mão passou diante do rosto do prisioneiro. E eu teria de responder por muito mais. Fosse de outra maneira e... Carton observou que a pena traçava agora sinais ininteligíveis. Levou a mão de novo ao peito. O prisioneiro lançou-lhe um olhar de reprovação, mas a mão de Sidney fechou-se com firmeza nas suas narinas enquanto, com o braço esquerdo, impedia que caísse por terra. Por alguns segundos, ele se debateu debilmente contra o amigo que dava a vida pela dele. Mas, dentro de mais um minuto, estava estendido, insensível no chão. Com pressa, mas com mãos tão firmes quanto o propósito que o movia, Carton vestiu as roupas do prisioneiro, penteou o cabelo para trás e atou-o com a fita que Darnay usara. Depois chamou em voz baixa. Você aí, entre.
E o espião apresentou-se. Vê? Disse Carton, que se ajoelhara ao lado do corpo inerte e lhe enfiara o papel no peito. Acha que seu risco será grande demais? Senhor Carton, disse o informante com um estalido tímido dos dedos. Nesse negócio, ele é o que menos me preocupa. E não haverá risco se o senhor cumprir aqui o que me prometeu. Não tenha receio. Vou cumprir minha palavra até a morte. É preciso, Sr. Carton, por causa da história dos 52. Com o senhor inteirando a conta e metido nessa roupa, nada preciso temer. Pois não tema. Dentro em breve já não poderei fazer-lhe mal. E os outros logo estarão longe daqui, graças a Deus. Agora, peça ajuda e leve-me para a carruagem. Ao senhor? A ele, homem, que está no meu lugar. Vai sair pelo mesmo portão por onde entrou? Naturalmente. Eu estava fraco e tonto ao entrar. Estou mais fraco e mais tonto ao sair. A despedida foi demais para mim. Coisa que já aconteceu aqui mais de uma vez, frequentemente até. A sua vida está em suas próprias mãos. Depressa! Chame alguém! O senhor jura que não vai trair-me? Disse o informante hesitante e trêmulo no último momento. Homem! Disse Carton, batendo o pé com impaciência. Já não jurei levar isso até o fim? Por que perde agora momentos preciosos? Carregue-o você mesmo para o pátio que conhece, deposite-o pessoalmente no coche e depois apresente-o ao Sr. Lorry, dizendo-lhe que um pouco de ar livre bastará para me restaurar as forças. Diga-lhe que não esqueça minhas palavras da noite passada e a promessa que me fez de partir na mesma hora. O espião saiu e Carton sentou-se à mesa apoiando a cabeça nas mãos. O espião voltou logo na companhia de 2 homens. E então, disse um dos homens contemplando a figura estendida no chão. Foi demais para ele ver seu amigo premiado na loteria da Santa Guilhotina? Um bom patriota, disse o outro. Não ficaria mais aflito se o aristocrata tivesse tirado um bilhete em branco. Levantaram o homem inconsciente, puseram-no numa padiola que tinham trazido até a porta, curvaram-se para levá-lo embora. A hora se aproxima, Evrémond, avisou o informante. Sei muito bem disso, respondeu Carton. Cuide bem do meu amigo. Agora vá. Vamos, meus filhos, disse Barsad. Levantem-no e vamos. A porta se fechou e Carton ficou só. Apurando o ouvido quanto pôde, procurou certificar-se se houvera suspeita ou alarme. Nada. Chaves giraram em fechaduras. Portas bateram, passos ecoaram em remotos corredores, mas nenhum tropel ou gritos. Tudo lhe pareceu normal. Respirando melhor, sentou-se outra vez e esperou até que o relógio soou 2 horas. Outros ruídos se fizeram então ouvir. Destes não tinha medo, pois sabia o que significavam. Várias portas foram abertas em sucessão e, finalmente, a sua. Um carcereiro, com uma lista, olhou para dentro e disse simplesmente: Evrémond, acompanhe-me. Carton acompanhou à distância até uma grande sala. Era um dia escuro de inverno, de modo que, com as sombras de fora e as de dentro, pôde apenas distinguir vagamente os outros que eram ali reunidos para terem os braços amarrados. Alguns estavam de pé, outros sentados. Alguns se lamentavam e pareciam agitados, mas eram poucos. Os demais, a grande maioria, estavam silenciosos e imóveis, olhos fitos no chão. Enquanto traziam alguns outros prisioneiros para completar a conta de 52, Carton deixou-se ficar num canto escuro. Um dos prisioneiros recém-chegados deteve-se ao passar por ele e abraçou-o como se fosse amigo seu. Temeu por um terrível instante ser descoberto, mas o homem seguiu seu caminho. Pouco depois, uma donzela de corpo delicado e rosto fino, mas sem vestígio de cor, levantou-se de onde se achava e veio falar com ele. Tinha olhos imensos de expressão suave e resignada.
Cidadão Evraimond, disse ela tocando-o com mão gelada. Eu sou a pobre costureira que esteve presa com o senhor em La Force. Exato. Apenas não me lembro de que foi acusada. De conspiração. O céu é testemunha da minha inocência. Quem teria a ideia de conspirar com uma pobre criatura como eu? Disse-o com um sorriso tão lamentável que lágrimas brotaram nos olhos de Carton. Não tenho medo de morrer, cidadão Evraimond, mas sou inocente. E se minha morte aproveita a República, que tanto vai fazer pelos humildes como eu, não me importa morrer assim. Mas não sei como isso pode ser, cidadão Evraimond. Uma pobre moça como eu? O coração do inglês eterneceu-se pela infeliz, como pela última coisa por que se eternecia neste mundo. Ouvi dizer que o senhor fora solto, cidadão Evraimond, e imaginei que fosse verdade. Era, mas prenderam-me outra vez e fui condenado. Se eu puder ir com o senhor, cidadão Evraimond, deixará que eu lhe segure a mão? Não tenho medo, mas sou baixinha e fraca e isso me dará mais coragem. Como os olhos pacientes buscaram seu rosto, Carton viu neles uma dúvida repentina, depois assombro. Ele apertou os dedos da moça, magros, gastos de trabalho e de miséria, e levou um dos seus à boca. Vai morrer por ele? Murmurou ela. E pela mulher dele e pela filha. Cuidado! Oh, e vai deixar que eu segure sua mão, bravo estrangeiro. Psiu, vou, e até o fim. As mesmas sombras que envolviam aquela hora a prisão envolviam também a barreira, com a sua multidão de sempre, quando um coche que saía de Paris deteve-se para ser vistoriado. Quem vem lá? Quem são os passageiros? Documentos! Os passes foram apresentados e lidos. Alexandre Manette, médico. Francês? Qual é? Aquele? O velho inválido, enfiado a um canto, murmurando sons inarticulados, foi apontado aos guardas. Ao que parece, o cidadão doutor não está bom da cabeça. Será que a febre revolucionária foi demais para ele? Foi. Ah, muita gente padece da mesma coisa. Lucie, filha dele, francesa. Qual é? Aquela. Sim, evidentemente deve ser essa. Lucie, mulher de Evraimond, não é isso? Sim. Ah, Evraimond atende a outra convocação. Lucie, filha dela, inglesa. É esta? Sem dúvida. Um beijo, filha de Evraimond. Agora você beijou um bom republicano, o que é novidade na família. Lembre-se disso. Sidney Carton, advogado, inglês. Qual é? Jaz inerte a um canto. É apontado aos funcionários. Aparentemente o advogado inglês desfaleceu. Esperavam que melhorasse com o ar puro do campo. Não era homem de saúde robusta e ficou muito abatido com a desgraça do amigo que incorreu nas iras da República. Só por isso? Pois não é grande coisa. Muitos são um alvo da cólera da República e têm de olhar pela janelinha. Jarvis Lorry, banqueiro, inglês. Qual é? Sou eu. Necessariamente, pois não há mais ninguém. Jarvis Lorry respondera a todas as perguntas anteriores. E é Jarvis Lorry quem desce com a mão apoiada na portinhola para dar explicações suplementares aos funcionários. Estes dão descansadamente a volta ao carro e sobem a boleia para examinar a pouca bagagem levada no teto. Os camponeses das imediações chegam-se ao coche, olham para dentro com rapidez. Uma criança de colo, levantada no ar pela mãe, estende o bracinho para tocar a mão a mulher de um aristocrata morto na guilhotina. Aí estão seus papéis, Jarvis Lorry, devidamente carimbados. Podemos partir, cidadão? Podem partir. Avante, postilhões. Boa viagem.
Eu vos saúdo, cidadãos. E depois a meia voz. O primeiro perigo está para trás. É ainda Jarvis Lorry quem fala, juntando as mãos e olhando para cima. Para os postilhões, para o céu. Há medo e lágrimas no interior do coche, e a respiração pesada do passageiro inconsciente. Não estaremos indo muito devagar? Não seria possível persuadi-los a correr? Pergunta Lucy, aconchegando-se ao ombro do velho. Pensariam que estamos fugindo, minha querida. Não devo apressá-los. Seria suspeito. Olhe para trás, a ver se estão em nosso encalço. A estrada está deserta. Ninguém nos persegue. Casas em grupos de 2 e 3 passam por nós, à margem da estrada, fazendas solitárias, curtumes, tinturarias e outras construções semelhantes, campos abertos, rebenques de árvores desnudas. O calçamento desigual desfila por baixo dos nossos pés. A lama espessa e mole enquadra-nos pelos 2 lados. Por vezes, a carruagem se desvia para a direita ou para a esquerda, a fim de escapar das pedras soltas que saltam e batem no fundo do coche para susto geral. Por vezes, atola em buracos maiores e em fossos. Nossa agonia, então, é tão grande que temos ganas de apear e correr ou esconder-nos, fazer qualquer coisa exceto parar. Passado o campo, de novo nos achamos entre habitações em ruína, fazendolas, telheiros, casas soltas, grupadas às 2 e 3 e avenidas de árvores sem folha. E se os postilhões nos enganam e nos levam de volta por outro caminho? Graças a Deus, não. Uma aldeia. Olhe para trás, Sr. Lorry. Olhe a ver se estão no nosso encalço. Psiu. É muda. Vamos trocar de cavalos. Sem pressa, os 4 animais são desatrelados. Sem pressa, a diligência é deixada na rua, privada dos cavalos e sem qualquer aparência de que vai mover-se outra vez. Sem pressa, as novas parelhas surgem na esquina, uma depois da outra, e os novos postilhões que arranjam a trança dos seus chicotes. Os antigos contam seu dinheiro, pachorrentos, erram a soma, recomeçam e chegam a um resultado insatisfatório. E todo o tempo, os corações batem em nossas gargantas, num ritmo capaz de superar o mais veloz galope do mais veloz cavalo. Finalmente, os novos postilhões estão a postos e os velhos ficam na muda. Atravessamos a aldeia, vamos morro acima, depois morro abaixo e pelos alagadiços que se estendem a perder de vista. De repente, uma altercação entre os postilhões que gesticulam e sofreiam os cavalos. Estamos sendo perseguidos? Vocês aí de dentro, falem! O que foi? Pergunta o Sr. Lorry, passando a cabeça para fora. Quantos foi que eles disseram? Quantos? Não percebo. Na muda, alguém falou nisso. Quantos guilhotinaram hoje? 52. Eu não disse? Um belo número. Meu colega entendeu 42. Deixou 10 de fora. A coisa vai bem. Sou louco por essa guilhotina. Em frente. Vamos. Escurece. Ele se mexe, começa a voltar a si, a falar de maneira ininteligível. Chama o outro pelo nome. Pensa que ainda estão juntos. Pergunta-lhe o que tem na mão. Oh, céus! O que vai ser de nós? Piedade, Senhor! Olhe, Sr. Lorry, olhe para trás a ver se nos perseguem. Mas só o vento nos persegue, e as nuvens que correm em nossa direção, e a lua que vem descendo no mergulho, e a noite agreste e turbulenta. Capítulo 14. O tricô está completo. Enquanto os 52 condenados esperavam a sua hora, Madame de Farge conferenciava com sua amiga Vingança e com Jacques III do júri revolucionário. Não na loja do Faubourg Saint-Ouen, mas no galpão do serrador de lenha, que fora antes consertador de estradas. Ele mesmo não participava da reunião, mantendo-se a respeitosa distância, como um satélite que só intervém quando chamado e não fala nem sob comando. Mas o nosso Defarge,
dizia Jacques III. É indubitavelmente um bom republicano. Melhor não existe na França, protestou com sua voz estridente a volúvel Vingança. Calma, pequena Vingança, disse Madame Defarge, franzindo de leve o senho e pondo a mão nos lábios da sua lugartenente. Ouça o que tenho a dizer. Meu marido, cidadão, é um bom republicano e um homem corajoso. Tem servido bem a República e goza da sua confiança. Mas meu marido tem suas fraquezas e uma é ter pena desse médico. Uma lástima, grasnou Jacques III. Coisa de lamentar. E sacudiu a cabeça para os lados, levando os dedos cruéis à boca insaciável. O bom cidadão não pode ter fraquezas. Uma lástima. Quanto a mim, pouco me importo com esse doutor. Tanto me faz que ele mantenha a cabeça nos ombros ou que a perca. Mas a raça dos Evrémonts tende a ser exterminada e é preciso que mulher e filha acompanhem no túmulo marido e pai. Que bela cabeça tem a cidadã Evrémont para a guilhotina, grasnou Jacques III. Já vi cabelos louros e olhos azuis exibidos pela mão de Samson e faziam o mais lindo efeito. O ogre tinha fomos de epicurista. Madame Defarge, de olhos baixos, refletia. A menina também, observou Jacques III em continuação. Tem cabelos louros e olhos azuis. Raras vezes temos crianças por lá. Um bonito espetáculo. Em suma, não posso fiar-me em Defarge para isso, disse Madame Defarge saindo da sua meditação. Sinto desde ontem à noite que é melhor que ele ignore os detalhes do meu plano e que tenho de agir depressa. Ele é capaz de avisá-los e eles são capazes de escapar. Isso não, grasnou Jacques III. Ninguém pode escapar. Ainda não liquidamos metade dos que têm de ser liquidados. Precisamos chegar a 6 fornadas por dia. Numa palavra, continuou Madame Defarge, meu marido não tem as minhas razões para exterminar essa família e eu não tenho motivos dele para ver o médico com simpatia. Devo então agir sozinha. Venha cá, cidadãozinho. O consertador de estradas e serrador, que tinha um medo pânico de Madame Defarge e era-lhe submisso como um cão, acercou-se respeitosamente do grupo com a mão no barrete vermelho como se fizesse continência. A propósito dos sinais, cidadãozinho, disse Madame Defarge severamente. Que a mulher fazia ao prisioneiro? Você está disposto a depor e hoje mesmo, se for preciso? E por que não? Todos os dias, no bom e no mau tempo, das 2 às 4 ela estava lá. Às vezes sozinha, às vezes com a pequena. Sei de ciência própria. Vi com estes meus olhos. Ao falar, gesticulava com os mais variados gestos, como que numa incidental imitação dos sinais que a cidadã fizera e que ele jamais vira. Conspiração? Disse Jacques III. Não padece dúvida. O júri pensará do mesmo modo? Respondo pelos meus colegas. Pode contar com o júri que é de bons patriotas. Deixe-me ver, ponderou Madame Defarge. Vamos repassar a história. Devo poupar o médico por consideração ao meu marido? Para mim, tanto faz. Devo poupá-lo. Seria uma cabeça a menos, disse Jacques III com uma voz surda. E estamos pobres de cabeça. Uma lástima, na minha opinião. Ademais, ele estava com a filha quando eu passei por lá. Continuou Madame Defarge. Não posso falar de um sem falar do outro. Também não posso ficar muda ou deixar tudo por conta deste diminuto cidadão que aqui está. E não sou testemunha desprezível. A Vingança e Jacques III rivalizaram um com o outro no mais fervoroso protesto. Ela era, muito pelo contrário, a mais admirável e maravilhosa das testemunhas. O diminuto cidadão, para não ficar para trás, declarou-a uma testemunha celestial. Ele que se defenda. Não vou poupá-lo.
disse Madame Defarge e, dirigindo-se ao serrador, você estará lá às 3 horas para ver a execução do lote de hoje. Sim? O homenzinho deu-se pressa em responder afirmativamente e aproveitou a oportunidade para dizer que era o mais ardente dos republicanos e seria o mais desgraçado dos republicanos se alguma coisa o impedisse de fumar o cachimbo da tarde na contemplação do barbeiro nacional. Fazia uma profissão de fé assim elaborada por imaginar, talvez, que se tivesse feito suspeito aos olhos de Madame Defarge. Aqueles olhos negros que olhavam para ele com tanto desprezo, encaixados no rosto severo da mulher. Tinha, como todo mundo, seu pequeno temor individual pela própria segurança 12 horas por dia. Eu também estarei lá a essa hora. Quando tudo acabar, digamos às 8 da noite, venha ter comigo na loja de vinhos e eu fornecerei os informes necessários contra essa gente na minha secção do Faubourg Saint-Ouen. O serrador disse que ficaria lisonjeado e orgulhoso de secundar a irmã, a cidadã. Madame Defarge olhou e ele ficou todo perturbado. Evitou o olhar dela como um cãozinho teria feito, retirou-se para sua lenha e foi esconder a sua confusão no manejo da serra. Madame Defarge chamou o jurado e a vingança para perto da porta e explicou-lhes melhor o seu plano. Ela estará em casa à espera da hora da execução. Estará a rezar e a lamentar-se. Em suma, num estado em que lhe será fácil condenar a justiça da República. Estará cheia de simpatia pelos inimigos públicos. Eu mesma irei vê-la. Que mulher extraordinária! Admirável! Exclamou Jacques Tres em êxtase. Minha querida! Exclamou a vingança abraçando-a. Leve meu tricô, disse Madame Defarge confiando à aliada. Tenha-o à minha disposição no meu lugar habitual. Guarde a cadeira para mim. E vá logo, porque haverá mais gente do que de costume esta tarde. Obedeço prazerosamente às ordens da minha chefe, disse a vingança com alacridade beijando-a no rosto. Não se atrasará? Estarei lá antes da hora. E antes das carretas, meu bem, disse a vingança em voz alta, pois já falava da rua. Lembre-se, antes das carretas. Madame Defarge fez-lhe um vago aceno para indicar que ouvira e que chegaria a tempo. Depois enfiou pelo lamaçal e virou à esquina da prisão. A vingança e o jurado acompanharam seu vulto tecendo loas à sua beleza e soberbas qualidades morais. Muitas mulheres daquele tempo foram tocadas e desfiguradas pela paixão política, mas nenhuma foi mais terrível, nem mais de temer do que aquela. Forte, decidida, arrojada, astuta, tinha ademais uma beleza estranha que não só infundia respeito, mas impunha aos outros um reconhecimento instintivo do seu valor. Fossem outras circunstâncias e ela se teria destacado da mesma maneira. Imbuída, porém, desde a infância do sentimento da injustiça feita aos seus e do ódio pela aristocracia, transformara-se numa fera. Era absolutamente incapaz de piedade. Se algum dia tal virtude ornara o seu caráter, dia muito desertara dela. Numa inocente que morria pelos pecados da sua raça, via a raça e não a ele, simples bode expiatório. Pouco lhe importava fazer da mulher dele, também inocente, uma viúva jovem ou da sua filha uma órfã. Era pouco para expiar o mal acumulado secular. Mulher e filha eram suas inimigas naturais, sua presa, e não tinha qualquer direito de viver. Teria sido inútil apelar para sua piedade, pois não tinha piedade. Se houvesse tombado num dos muitos combates de rua em que tomara parte, não se teria queixado. E se a enviassem um dia ao cadafalso, iria sem apiedar-se de si mesma, mas com um vivo desejo de inverter a situação e mandar para a guilhotina o denunciante. Era esse o coração que Madame Defarge levava debaixo do pano grosseiro do vestido. Envergado com soberana indiferença, ia-lhe bem assim mesmo e sua opulenta cabeleira cor de azeviche ficava mais bela como o gorro vermelho. Andava sempre com uma pistola carregada no seio e tinha na cintura um punhal acerado.
Equipada desse modo e andando com o passo confiante que têm as pessoas da sua espécie e com o balanço aliciante de alguém que caminhou de pé descalço e pernas nuas na areia dourada das praias, Madame Defarge seguiu rua afora. No mesmo momento, a caminho da fronteira, os passageiros esperavam pela troca dos cavalos no posto de muda e pelo embarque de um último viajante. Na véspera, a dificuldade de levar a senhorita Pross com eles muito ocupava o Sr. Lorry. Não só era pouco desejável sobrecarregar a carruagem, mas cumpria reduzir ao mínimo o tempo gasto no exame dos passes, pois o êxito da fuga podia depender justamente de segundos ganhos aqui e ali. Finalmente, o banqueiro propusera, depois de muita reflexão, que a senhorita Pross e Jerry, livres todos os dois, para deixarem Paris quando quisessem, partissem independentemente às 3 horas, na viatura mais leve que encontrassem. Sem bagagem, logo alcançariam e ultrapassariam o coche, precedendo-o daí por diante na estrada, encomendando com antecedência cavalos para eles, o que muito facilitava a viagem, sobretudo nas preciosas horas da noite, quando os atrasos eram mais temíveis. Vendo nesses arranjos ocasião de prestar insigne serviço aos seus amigos numa situação de crise, a senhorita Pross aprovou-os com alegria. Ela e Jerry tinham assistido à partida, tinham sabido quem era que Solomon trazia e que haviam passado 10 minutos de indescritível angústia. Preparavam-se agora para seguir o coche, e Madame Defarge se aproximava. Estava cada vez mais perto da casa, meio deserta, em que só eles dois ainda armavam combinações. "O que pensa, Sr. Cruncher?" dizia a senhorita Pross, tão agitada que mal conseguia falar, manter-se de pé, mudar de lugar ou viver. "O que pensa da minha ideia? Sair de outro lugar. Já partiu um coche daqui hoje cedo. Um segundo despertaria suspeitas." "Penso que tem razão, senhorita Pross", disse o Sr. Cruncher. "Mas, com ou sem razão, faço como a senhora determinar." "Fico tão aflita. Tenho tanto medo e esperanças também quando penso nos nossos amigos, naquelas preciosas criaturas", disse a senhorita Pross, já a essa altura debulhada em lágrimas, "que não consigo fazer planos. O senhor se sente capaz de fazer algum, estimado Sr. Cruncher?" "Para o futuro, sim, senhorita Pross, mas para o presente imediato, não. Penso que não, de maneira nenhuma. Minha velha cabeça não funciona. De qualquer maneira, poderia tomar nota de 2 resoluções minhas. 2 apenas, nascidas de atual emergência." "Oh, por tudo que é mais sagrado!" exclamou a senhorita Pross, ainda em prantos. "Por tudo que é mais sagrado?" repetiu. "Fale, homem de Deus." "Primeiro", disse Jerry Cruncher, que tremia como vara verde e cujo rosto, em geral, corado e suado, tomara uma tonalidade cinza. "Se os coitados se safam desta, nunca mais eu me meto naquela." "Não sei a que se refere", disse a senhorita Pross, "mas tomo boa e devida nota dessa firme intenção, e não é necessário entrar em minúcias." "Não, senhorita, não entrarei. Segundo, se os pobres coitados escapam desta, nunca mais vou reclamar das genuflexões da senhora Cruncher. Nunca mais." "Não sei também de que problema doméstico o senhor fala", disse a senhorita Pross, que se esforçava para secar os olhos e parecer normal. "Estou segura de que cabe à senhora Cruncher decidir se deve ajoelhar-se ou não. Oh, os pobres queridos." "Vou mais longe, senhorita Pross", continuou o Sr. Cruncher, com uma nova e alarmante tendência de pregar como se estivesse num púlpito de igreja. "Que minhas palavras sejam registradas pela senhora e levadas pela senhora ao conhecimento da própria senhora Cruncher. O certo é que minha opinião sobre as tais genuflexões mudaram, e eu apenas espero de coração que ela esteja plantada de joelhos nesta justa hora, que precisamos um bocado disto." "Bem, muito bem, meu bravo rapaz. Também espero que ela esteja assim como diz, e espero que obtenha o que pede." "Deus não permita", continuou o Sr. Cruncher mais solene do que nunca,
mais lento, mais dado a discursar e a insistir em cada ponto do discurso. Que nada do que eu fiz caia agora sobre a cabeça das pobres criaturas. Se for preciso, faremos como a minha pobre mulher, se para a senhora não for inconveniente, para tirá-los dos apuros em que estão. Que Deus nos ajude, e não posso dizer outra coisa mais. Essa a conclusão do Sr. Cruncher depois de uma elaborada tentativa de achar outra melhor. Madame Defarge, que estava a caminho, aproximava-se deles cada vez mais. Se voltarmos para nossa terra, disse a senhorita Pross, pode ter certeza de que contarei à senhora Cruncher tanto quanto possa lembrar ou tanto quanto tenha entendido do que me disse de maneira tão comovente. De qualquer maneira, esteja seguro de que darei testemunho da sua dedicação nesta hora difícil. Agora, vamos pensar. Meu estimado Sr. Cruncher, temos de pensar. E Madame Defarge cada vez mais perto. E se o senhor fosse na frente? Disse a senhorita Pross. E impedisse veículo e cavalos de virem até aqui. Poderia esperar por mim em algum lugar combinado. Não seria bem melhor? O Sr. Cruncher estava de acordo. Onde poderá ser? O Sr. Cruncher estava tão desorientado que quase sugeriu o Temple Bar a milhas e milhas de distância. E Madame Defarge praticamente às portas. Na porta da catedral, disse a senhorita Pross. Seria muito fora de mão encontrar-me no adro de Notre-Dame, bem em frente do portal, entre as duas torres? Não, senhorita Pross. Então, combinado. E, bravo como é, vá correndo à muda e informe-os dessa mudança nos planos. Não desejaria deixá-la aqui, disse o Sr. Cruncher, que hesitava e abanava a cabeça. Tudo pode acontecer. Não tenha receio. Não por mim. Apanhe-me na catedral às 3 em ponto ou logo que possa depois das 3. Estou certa de que será melhor. Não devemos partir daqui. Pronto. Vá. Vá então, Sr. Cruncher, sem pensar na senhorita Pross, mas nos outros que podem depender de nós dois. Esse exórdio e as mãos da senhorita Pross, que apertaram as suas com genuína aflição, decidiram o Sr. Cruncher. Assentindo 2 ou 3 vezes de cabeça, enfaticamente, saiu para modificar os planos e deixou-a sozinha para ir depois como queria. Ver em execução a ideia que tivera e que lhe parecia a precaução das mais avisadas foi um grande consolo para a senhorita Pross. A necessidade de arrumar-se para não chamar a atenção na rua foi outro. Consultou o relógio. Eram 2h20. Não tinha tempo a perder. Assustada na extrema perturbação em que se encontrava, com a solidão dos cômodos abandonados, imaginando caras à espreita atrás de cada porta, a senhorita Pross encheu uma bacia com água fria e começou a banhar os olhos inchados e vermelhos. Presa de uma apreensão febril, não suportou ficar nem um minuto com a vista toldada pela água, de modo que lavava e enxugava e olhava em torno a ver se era vigiada. Em uma dessas pausas, recuou e soltou um grito. Havia uma figura de pé à sua frente. A bacia caiu e quebrou, e a água correu até os pés de Madame Defarge. Por caminhos tortuosos e depois de muito sangue, aqueles pés encontravam água cristalina. Madame Defarge olhou-a friamente e perguntou. A mulher de Evrémonde, onde está? A senhorita Pross se deu conta de que as portas estavam todas abertas e que isso sugeria fuga. Seu primeiro ato foi fechá-las. Havia quarto no aposento. Fechou todas. Em seguida postou-se diante da que dava para o quarto de Lucy. Os olhos negros de Madame Defarge acompanharam toda essa rápida movimentação e demoraram-se nela quando acabou. A senhorita Pross não tinha beleza. Os anos não haviam suavizado a dureza dos seus traços nem a severidade da sua aparência. Era tão resoluta quanto Madame Defarge, embora à sua maneira, e mediu a outra dos pés à cabeça. Pelo aspecto, você pode ser até mulher de Lúcifer, disse a senhorita Pross. Nem por isso levará vantagem. Sou inglesa.
Madame Defarge olhou-a com desprezo, mas com uma certa intuição do que a senhorita Pross já havia percebido. Que estavam ambas acuadas. Via uma inglesa avantajada, musculosa e dura, exatamente como o Sr. Lorry vira nela anos antes uma senhora de pulso. Sabia muito bem que a senhorita Pross era a amiga devotada da família. Tanto quanto a senhorita Pross sabia que aquela era Madame Defarge, inimiga fidagal de todos os que ela amava. Estou de passagem, disse fazendo um gesto na vaga direção do sítio fatal. Para onde reservaram meu lugar e meu tricô. Entrei apenas para cumprimentar a cidadã Evrémonde. Desejo vê-la. Sei que você tem más intenções, disse a senhorita Pross. Mas pode ficar certa de uma coisa. Sou perfeitamente capaz de enfrentá-la. Cada uma falava na sua língua. Nenhuma das duas entendia a outra. Vigiavam-se mutuamente para descobrir pela fisionomia ou pelas atitudes o sentido incompreensível das palavras. Não lhe adiantará nada esconder-se de mim a esta altura, disse Madame Defarge. E qualquer bom patriota sabe o que quero dizer com isso. Vá anunciar-me. Quero vê-la. Compreende? Não adianta botar olho de verruma para o meu lado, sua estrangeira malvada, que de mim não tira lasca. Sou páreo para você. Em mim encontrou sua igual. Madame Defarge não podia acompanhar aquelas tiradas idiomáticas no miúdo, mas entendia o bastante para saber que estava sendo menoscabada. Imbecil de mulher com cara de leitoa, disse Madame Defarge fechando o senho. Não tenho negócios com você. Quero ver a Evrémonde. Ou vá chamá-la ou saia do caminho. Isso com um largo movimento esclarecedor do braço direito. Jamais pensei que teria vontade de saber a sua estúpida língua materna, mas daria tudo neste momento, exceto a roupa do corpo, para saber se desconfia da verdade ou se sabe alguma coisa. Nenhuma delas desviava os olhos dos olhos da outra. Madame Defarge continuava pregada no lugar onde ficaram entrar, mas agora deu um passo à frente. Sou inglesa, disse a senhorita Pross. E acho-me numa situação desesperada. Sei que minha vida não vale nada, mas sei também que quanto mais tempo eu aprender aqui, melhor será para minha pequena. Se encostar um dedo em mim, não lhe deixe um cabelo na cabeça. A senhorita Pross dizia suas rápidas sentenças de um só fôlego, intercalando-as de bruscos movimentos de cabeça. E entre uma e outra soltava chispas dos olhos. A senhorita Pross que jamais batera em ninguém. Mas sua coragem era daquela natureza emocional que faz brotar lágrimas nos olhos. Madame Defarge cometeu o erro de tomar essas lágrimas por fraqueza. Riu-lhe na cara. Pobre imbecil! É isso então o que você vale? Pois falo como o doutor. Ia elevando a voz. Cidadão doutor, mulher de Evrémonde, filha de Evrémonde, qualquer pessoa da família, menos esta louca, respondam à cidadã Defarge. Talvez pelo silêncio que se seguiu, talvez por alguma coisa que leu no rosto da senhorita Pross, talvez uma intuição inexplicável, independente desses dois fatores, o certo é que Madame Defarge soube de repente que a família não estava ali. Abriu vivamente 3 portas que a senhorita Pross fechara e olhou. Os quartos estão em desordem como se tivessem feito pacotes às pressas, e há coisas avulsas jogadas no chão. Não há ninguém nesse quarto que você defende? Deixe-me ver. Nunca, disse a senhorita Pross, que entendeu a pergunta tão bem quanto Madame Defarge entendeu a resposta. Se não estiverem nesse quarto, fugiram, mas podem ser capturadas e trazidas de volta, disse Madame Defarge de si para consigo. Mas enquanto você não tiver certeza, não poderá agir. Agora era a senhorita Pross quem falava sozinha. E não saberá enquanto eu for capaz de impedi-lo. Também não sairá daqui, quer saiba, quer não saiba, enquanto eu tiver forças para segurá-la.
Fiz a revolução nas ruas desde o primeiro dia e nada nem ninguém me deteve. Agora, vou tirá-la dessa porta nem que tenha de picá-la em pedacinhos. Estamos sós no andar superior de uma casa grande que dá para um pátio deserto. Ninguém pode ouvir-nos. O problema é ter força física para segurá-la. Mas cada minuto vale 100.000 guinéus para minha pombinha, disse a senhorita Pross. Madame Defarge avançou para a porta. A senhorita Pross agarrou-a instintivamente pela cintura com os 2 braços e apertou-a. Em vão, Madame Defarge se debateu. O amor é mais forte do que o ódio, e a senhorita Pross não só manteve Madame Defarge imobilizada, como conseguiu levantá-la do chão. As mãos de Madame Defarge arranharam o rosto da senhorita Pross e desferiram bofetadas. Em pura perda, a senhorita Pross baixou a cabeça, mas não soltou a cintura da outra, agarrando-se a ela com a tenacidade de uma afogada. Logo, Madame Defarge cessou de lutar e procurou alguma coisa no cós da saia. Não adianta, disse a senhorita Pross. O punhal está preso debaixo do meu braço e você não vai sacá-lo. Eu tenho mais força. Deus seja louvado. E você fica presa até que uma de nós desmaie ou morra. As mãos de Madame Defarge procuraram então alguma coisa no seio. A senhorita Pross ergueu os olhos, viu num relance o que era e, com um punho fechado, desviou a pistola como um murro. Houve um relâmpago, uma detonação. E ela se viu sozinha de repente, sozinha em meio à fumaça que a cegava. Tudo isso não durou mais que um segundo. Depois o fumo clareou, deixando um terrível silêncio, e se perdeu no ar como a alma daquela fúria que jazia sem vida no soalho. No primeiro momento de horror, a senhorita Pross afastou-se do cadáver como pôde e desceu correndo as escadas. Ia pedir socorro. Felizmente, logo caiu em si em tempo de voltar. Foi terrível entrar outra vez naquela sala, mas era preciso, e ela entrou. E até passou junto do corpo, pois tinha de apanhar o chapéu e o agasalho que ia usar na viagem. Acabou de vestir-se do lado de fora, depois de fechar e trancar a porta, levando a chave consigo. Então sentou-se um momento nos degraus para recobrar o fôlego e chorar baixinho. Saiu em seguida. Por sorte, o chapéu tinha um véuzinho, ou não teria podido andar na rua sem chamar a atenção. Por sorte também, marcas que em outra mulher seriam insólitas não pareciam peculiares na senhorita Pross, cuja figura era naturalmente incomum. Tudo isso lhe valeu, pois tinha arranhões no rosto, perdera algum cabelo, e o vestido alisado, mal e mal com mãos trêmulas, estava amassado e torcido de 1000 maneiras. Ao passar pela ponte, jogou a chave no rio, e chegou à catedral antes do companheiro de viagem. Enquanto esperava, pôs-se a pensar que a chave poderia ter caído numa rede de pescador em vez de cair na vasa, que seria identificada a porta aberta, os restos da mulher descobertos e ela presa e acusada de homicídio. No meio desse pesadelo, Jerry Cruncher chegou e levou-a embora. Há algum barulho na rua? O habitual, respondeu o Sr. Cruncher, surpreso com a pergunta e com o aspecto da senhorita Pross. Não ouvi. O que foi que disse? Mas em vão o Sr. Cruncher repetiu o que havia dito. A senhorita Pross não conseguiu ouvir. Tenho de fazer-lhe sinais? Pensou. Pelo menos a mulher ainda vê. Via mesmo. E agora? Há algum barulho? O Sr. Cruncher disse com a cabeça que havia. Pois não ouço nada. Surda no espaço de 1 hora? Pensou o Sr. Cruncher cada vez mais perturbado. Que diabo houve com ela? Lembro que houve um raio e um estampido, e que esse estampido foi a última coisa que eu vi na vida. Jesus! O estado dela não é nada bom. Será que bebeu para criar coragem? Escute, senhorita Pross. Aí vem essas horrorosas carretas. Pode ouvir o estrépito? Nada, respondeu ela. Oh, meu bravo homem, houve a tal detonação, entende? Depois, um grande silêncio. E é isso que ficou permanente, imutável, e não será quebrado enquanto eu viver.
Se ela não ouve rodar essas horrendas carretas que estão chegando ao fim da viagem, disse o Sr. Cruncher olhando por cima do ombro, então nunca mais vai ouvir nada. E de fato, jamais ouviu. Capítulo 15. Os passos desapareceram para sempre. Ao longo das ruas de Paris, 6 carretas da morte rodam com fragor. Levam o vinho do dia para a guilhotina. Todos os monstros insaciáveis que a imaginação do homem jamais concebeu fundiram-se em um só. Guilhotina. E, todavia, não há na França, com sua rica variedade de solo e clima, uma folha de erva, uma folha de árvore, uma raiz, uma espiga, uma semente que cheguem à maturidade em condições mais certas que as que produziram esse horror. Basta que a humanidade seja de novo esmagada e desfigurada pelos mesmos martelos, para que assuma outra vez as mesmas formas torcidas e torturadas. Basta semear os mesmos grãos de desvario, rapacidade e opressão, para colher os mesmos frutos, e cada um segundo a sua espécie. 6 carretas rolam pelas ruas. Transmude-as, ó tempo, grande mago, no que elas foram um dia, e teremos as carroças de cerimônia dos monarcas absolutos, as equipagens dos senhores feudais, as toaletes de Jezebel, as igrejas que não são mais a casa do pai, mas um covil de ladrões, as choupanas de milhões de camponeses famintos. Não. O grande mago que executa a ordem do Criador nunca repete o seu número. Se tens essa forma por vontade de Deus, dizem os magos ao que está encantado nas histórias das 1001 noites, então essa é a tua forma e nela ficarás. Mas se és fruto de um condão efêmero, então volta à tua forma primitiva. Sem mudança ou esperança, as carretas rolam em número de 6. A cada volta, as rodas escuras das carretas abrem um tortuoso sulco de arado na multidão. Rostos aos montes são lançados para a direita, para a esquerda, mas as carretas seguem seu curso inescapável. Tão habituados já estão os moradores das casas do caminho para o espetáculo, que em muitas janelas não se vê ninguém. Em algumas, o trabalho de rotina é interrompido apenas por um momento, quando os olhos examinam os rostos que passam. Aqui e ali, os donos das casas têm convidados para ver o desfile e apontam com o dedo, com algo de complacência de um curador de museu ou de um guia diplomado, para esta ou aquela carreta, e parece explicar quem estava ali na véspera ou no dia seguinte. Dentre os ocupantes das carretas, alguns observam essas coisas e todas as outras coisas nesta última viagem, com olhar impassível. Outros com um resto de interesse pela vida e pelos homens. Alguns de cabeça baixa parecem mergulhados num mudo desespero. E há os que, zelosos da sua aparência ou do seu papel, lançam sobre a multidão olhares que viram um dia no teatro ou em quadros. Inúmeros fecham os olhos para pensar ou reunir os pensamentos que se dispersam. Só um homem, uma criatura miserável, parece a tal ponto dilacerado e ébrio de horror, que canta e tenta dançar como um louco. Nenhum só por gesto ou palavra apela para a piedade do povo. Uma guarda de cavalarianos vai à frente do cortejo das carretas e muitas faces se voltam para eles. Alguns lhe fazem uma pergunta ou outra. Dir-se-ia que é sempre a mesma pergunta, porque o resultado é uma corrida para a terceira carreta. Os cavalarianos muitas vezes apontam um dos homens que vão nela com a espada, querem saber quem é. Está de pé no fundo da carreta e tem a cabeça baixa para falar com uma simples mocinha, cuja mão ele segura na sua. Não demonstra curiosidade pela cena à sua volta e fala todo o tempo com a jovem. De tempos em tempos, na rua Saint-Honoré, que é comprida, gritos se elevam contra ele. Se surtem qualquer efeito sobre ele, é o de provocar um sorriso tranquilo, e ele sacode os cabelos para tirá-las do rosto, para cobrir o rosto. Não pode usar as mãos com os braços amarrados.
Nos degraus de uma igreja à espera das carretas, postou-se o informante, o carneiro. Examina a primeira. Não está. Na segunda. Também não. Já se pergunta se foi enganado. Será que ele me sacrificou? Quando seu rosto de repente se ilumina. Está na terceira. Qual deles é Evrémonde? Pergunta um homem à sua retaguarda. Aquele no fundo? De mãos dadas com a mocinha? Esse mesmo. O homem berra. Abaixo, Evrémonde! Para a guilhotina com os aristocratas! Abaixo, Evrémonde! Psiu, psiu, faz timidamente o informante. E por que não devo gritar, cidadão? Logo o condenado pagará sua dívida. Restam-lhe apenas 5 minutos. Deixemos que os viva em paz. Mas o homem não se cala. Abaixo, Evrémonde! Por um momento, o rosto de Evrémonde fica voltado para ele. Evrémonde vê o informante, examina-o atentamente e segue seu caminho. Os relógios vão bater 3 horas. O sulco do terrível arado faz uma curva para alcançar a praça da execução e seu termo. As camadas de rostos lançados para a direita, para a esquerda, reagrupam-se à retaguarda da última carreta e todos convergem para a guilhotina. À frente dela, sentadas em cadeiras como num jardim público, várias mulheres fazem tricô animadamente. De pé em uma delas, a vingança procura sua amiga. Thérèse, berra a vingança com a voz mais estridente da República. Quem viu Thérèse? Thérèse Defarge? Até hoje ela nunca faltou. E não é agora que vai faltar, grita a vingança petulante. Thérèse! Mais alto! Recomenda a mesma mulher. Sim, mais alto, vingança, muito mais alto, e mesmo assim ela não ouvirá. Mais alto ainda, vingança, com uma praga ou 2 por cima, mas nem isso vai trazê-la de volta. Envie mulheres em pós de Thérèse, que em algum lugar ela estará. Mas, embora as mensageiras tenham feito coisas terríveis, é de duvidar que espontaneamente vão tão longe quanto preciso para achá-la. Que má sorte! Exclama a vingança sapateando de raiva na cadeira. As carretas aí estão, e logo Evrémonde será morto num abrir e fechar de olhos. E ela vai perder isso. Olhem o seu tricô aqui comigo. Olhem a sua cadeira reservada. Ah, vou chorar de vexame e irritação. Quando ela desce da cadeira, as carretas começam a despejar na praça os seus carregamentos. Os oficiantes da Santa Guilhotina estão paramentados e a postos. Crash! Uma cabeça é exibida ao povo, e as mulheres do tricô, que mal se deram ao trabalho de olhar para ela um minuto antes, quando ainda poderia pensar e falar, contam... Uma. A segunda carreta é esvaziada e vai-se embora. A terceira se aproxima. Crash! E as mulheres do tricô, que não erram nem descansam, contam 2. O suposto Evrémonde salta para o chão e a jovem costureira é ajudada a descer. Ele não lhe soltou a mão, apertando-a na sua como prometera. Ele a pôs delicadamente de costas para a barulhenta máquina, cujo cutelo subia incessantemente com um lento e sinistro zumbido de enrolamento, para depois cair como um baque seco. A moça levantou os olhos para ele e agradeceu-lhe. Não fosse o senhor, caro estrangeiro, e eu não estaria assim tão calma, eu que sou de natureza fraca e tímida e de coração timorato. Nem seria capaz de elevar meu espírito para ele, que morreu morto na cruz justamente para que tivéssemos conforto e esperança nesta hora. Penso que o céu o enviou, estrangeiro. Ou você a mim? Disse Sidney Carton. Olhe para mim, querida criança, e não veja mais nada em torno. Eu não vejo nada, nem penso em nada quando seguro a sua mão. Não pensarei em nada quando a soltar, se eles forem rápidos.
Serão. Não tema. Os dois estão de pé em meio ao grupo das vítimas que rapidamente se desintegra e fica menos denso, mas falam como se estivessem sós. Olhos nos olhos, voz na voz, de mãos dadas e corações unidos, esses dois filhos da Mãe Universal, tão diferentes um do outro em tanta coisa, uniram-se na estrada tenebrosa a fim de tomarem juntos o caminho de casa e voltarem ao seio dela. Bravo e generoso amigo, posso perguntar-lhe uma última coisa? Sou muito ignorante e isso me perturba um pouquinho. Diga-me de que se trata. Eu tenho uma prima, filha, única e órfã como eu mesma e que amo com ternura. Ela é 5 anos mais moça do que eu e vive numa fazenda no sul. A pobreza nos separou e ela ignora tudo a meu respeito. Não sei escrever. E se soubesse? Como contar-lhe? Talvez seja melhor assim. Sim, é melhor. O que eu vinha pensando durante o trajeto e penso ainda olhando o seu semblante tão forte e bondoso, que me dá tanta força, é que, se a República de fato se empenhar pela felicidade dos pobres, se eles tiverem menos fome e se sofrerem muito menos, talvez ela possa viver muito tempo e até chegar à velhice. E então, minha irmãzinha, o senhor pensa... Os olhos da moça, tão cheios de resignação e paciência, ficam agora cheios de lágrimas, e seus lábios entreabertos abrem-se um pouco mais e se põem a tremer. O senhor pensa que será longo para mim aguardar por ela no céu, onde espero da misericórdia divina ser recebida, hoje mesmo com o senhor? Não, criança. O tempo não conta por lá e nada poderá perturbá-la. O senhor é um tal consolo para mim. Sou tão ignorante. Permite que o beije agora? É a nossa hora? Sim. Ela beija os lábios dele. Ele a beija também. Os dois se beijam solenemente e a mão tão frágil não treme quando a solta. E no rosto sereno apenas se estampa uma suave e radiosa força. Ela vai antes dele. Desaparece. As mulheres contam 22. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que acredita em mim, embora morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, este não morrerá jamais. O murmúrio de muitas vozes, tantos rostos atentos, o sapateado de muitos pés na fímbria da multidão que se comprime e ondula e avança como uma grande vaga. Tudo desaparece num segundo, que é da natureza do raio. 23. Disseram dele, naquela noite na cidade, que jamais se vira em tal lugar um rosto tão sereno. Alguns acrescentaram que mostrava expressão sublime e profética. Uma das mais famosas vítimas do mesmo cutelo, uma mulher, perguntara ao pé do cadafalso, e não muito tempo antes, se não lhe permitiriam escrever os pensamentos que aquilo lhe inspirava. Tivessem dado a Sidney Carton uma oportunidade de exprimir os seus. Eis o que ele teria escrito. Vejo Barsad, e Clay, e Defarge, a vingança, o jurado, o juiz, longas fieiras de novos opressores, surgidos da destruição dos antigos, a caminhos deste mesmo lugar, onde morrerão pelo instrumento expiador que inventaram, antes que ele seja posto fora de uso. Vejo uma cidade de grande beleza e um povo glorioso surgir deste abismo. E nas suas lutas por uma liberdade verdadeira, nas suas derrotas em triunfos, tempo afora, nos longos anos por vir, vejo o mal desta época e o daquela que a precedeu e engendrou, pois esta é o fruto natural da outra, esfumarem-se gradualmente até desaparecerem para sempre. Vejo as vidas pelas quais dei a minha, prosperarem pacíficas na pacífica Inglaterra que não mais verei. Serão felizes e úteis e tranquilas. Vejo a ela com um filho no ventre, um filho varão que terá meu nome.
Vejo o seu velho pai, curvado pelos anos, mas recuperado e restituído à razão, fiel à sua missão de médico, devotado como antes ao serviço da humanidade e em paz. Vejo o bom ancião, há tanto tempo amigo dele e dos seus, deixar-lhe sua fortuna dentro de 10 anos e passar deste mundo para receber no outro o galardão que tanto mereceu. Vejo que ocupa um santuário nos seus corações e nos corações dos seus descendentes por muitas gerações. Vejo-a depois de velha chorar por mim no aniversário deste dia. Vejo-a e ao marido com a vida feita e acabada, jacentes lado a lado no seu último leito de terra. E sei que jamais homem algum foi mais honrado e venerado que eu no coração desses dois amigos. Vejo o filho dela que trazia no ventre e que porta meu nome, abrir caminho no mundo, honrando a carreira que um dia foi a minha. E com tal brilho que meu nome se ilustra através do seu. E apagam-se as manchas que eu tenha porventura deixado. Vejo-o elevado a juiz e conceituado, criando o menino e trazendo-o depois pela mão até este lugar. O menino que reúne meu nome a uma fronte que eu conheço e a cabelos cor de ouro. E este lugar já poderá então ser visto sem um só traço dos horrores deste tempo ou dos monstros atuais. E é como se o ouvisse contar ao seu filho a minha história com ternura na voz e algum tremor. Isto que faço, aqui e agora, é a melhor coisa que jamais fiz na minha vida. E o repouso para onde vou, bem melhor que qualquer repouso que eu tivesse algum dia conhecido neste mundo.